em casa uma das confeitarias mais amadas de Campos. A história da Doce Lu é marcada por muita dedicação, afeto, carinho e empreendedorismo. E hoje eu recebo aqui no Mãe Moderna a Lu Maragão. Seja muito bem-vinda, Luma. Estou muito feliz de te receber aqui, porque confesso para você que eu sou uma doce luzeira de paixão. É verdade, eu que agradeço, estou muito feliz também. Luma, a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história, apesar de ser muito conhecida em Campos, como eu acabei de falar, né, uma das confeitarias mais amadas da cidade, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais da Luma, mãe, esposa, filha, empreendedora. Então, para você hoje, como que você se define? A Luma Aragão, quem é? Nossa, difícil, hein? Eu digo, né, eu acho que vendo toda a minha trajetória, eu até brinquei que a Doce Lu é como se fosse a minha primeira filha, né? Depois que eu tive as 3 meninas, eu falei que eu tenho 4, porque literalmente a empresa, né, é como cuidar de um filho, criar um Sim. filho, só que com muitas pessoas envolvidas, né? Cada um com a sua personalidade. E depois que eu fui mãe, que eu consegui amadurecer mais essa ideia de que cada ser humano é único e que a gente precisa conhecer, se dedicar, dar atenção, cuidar para chegar onde a Doce Lu chegou. Então, eu me defino como uma mulher que jamais imaginei estar, né, onde eu estou, sendo mãe de 3 meninos maravilhosos. Hoje em dia também compreendo muito mais a minha mãe. Não imaginava que eu seria capaz de tomar conta disso tudo. Eu me defino, acho que como uma... Todo mundo me chama de que eu sou muito doce, né? Dizem que eu sou muito doce. Só que, na verdade, dessa doçura, né? Eu acho que surgiu uma mulher, assim, forte e inabalável. Ai, que legal, isso é muito bacana. Eu acho que também que um ponto muito importante que você falou é como você compreende a sua mãe hoje, né? Porque eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente se coloca muito nesse lugar de entender de fato, né, tudo que a nossa mãe passou, tudo que ela abriu mão, tudo que ela se dedicou. Porque a maternidade, assim como a sua empresa, né, o empreendedorismo, que não é fácil hoje a gente empreender, principalmente no Brasil, requer muita dedicação, né, Luma? Então, eu acho bacana quando você faz essa comparação da Doce Lu como se fosse a sua primeira filha, porque requer muita mesmo dedicação, tempo, estudo. A gente não nasce sabendo ser mãe da mesma forma que a gente não nasce sabendo empreender. Aquilo pode estar ali no nosso sangue, mas são coisas que muitas das vezes a gente vai aprendendo na prática, né? E hoje você comentar, né, você falar aqui que você não imaginava a sua empresa chegar onde ela chegou hoje, foram muitos processos até aqui, né? Literalmente, muitos processos. Eu acho que a Doce Lu começou, assim, de um sonho, né? Eu não tinha uma situação financeira muito favorável para mim. Eu perdi meu pai em 2014 e era ele que sustentava a nossa casa, né? A nossa família. E aí, desde então, minha sogra falou comigo para fazer brownie para vender, que ela tinha Sim. escutado uma história que um menino começou a vender brownie. E eu falei, cara, eu vou fazer isso. E você já se familiarizava, assim, com essa parte do doce? Porque lá em casa eu sou assim, eu sei fazer o salgado, mas eu gosto, eu sempre fico com a parte da sobremesa, do almoço em Ai, família, do maravilha. Natal. Você já tinha essa identificação? Ou foi uma Olha, coisa que você, ai, vou apostar nisso como uma fonte de renda, como assim, não, uma acho que... novidade? Não, foi literalmente Sim. apostar, porque até então nunca tinha me envolvido com cozinha, né? Aham. Eu nunca peguei nada pra cozinhar, só fazia um miojo, aquele miojo que bota creme de leite, queijo, Sim, aquele miojo presunto, gourmet. Você que gostava ficava de gourmetizar maravilhoso. as coisas, Isso, então. ficava muito bom. E aí, eu lembro quando era criança, quando alguém da minha família estava fazendo um bolo, eu raspava a massa do bolo, Sim. comia aquilo. Eu lembro o que me marcou muito, uma receita que eu vi na televisão, em Ana Maria Braga, e era torta de limão. É a receita que eu faço até hoje da Sim. nossa torta de limão. Só que ela usava a base de sucrilhos. Eu lembro de eu pedindo à minha mãe, mãe, compra os sucrilhos pra mim, pra eu poder Testar essa fazer. receita. É uma memória Aí, afetiva, né? sim, aí a primeira torta, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Aí mamãe foi, comprou as coisas pra mim, aí montei a torta lá direitinho. Então, não tinha muito... eu comecei a fazer arquitetura. Então, Nada a ver com a área que é, você atua eu hoje. nunca imaginei, tipo, fazer coisas assim pra vender. Só que o mais legal é que na minha família, né, eu tenho uma tia que tem uma fábrica de doces, ela faz chuvisco, faz palha italiana, um monte de coisa Sim. assim.
E do outro lado também eu tenho uma tia que também faz chuvisco, mas nunca imaginei que fosse ser uma empreendedora produzindo doces. E assim, minha paixão. Eu comecei a fazer O brownie. o brownie e fui para tortas, bolos. As coisas foram Foi acontecendo e você também foi seguindo o fluxo, né? Fui me descobrindo, E né? você foi se descobrindo através dessa receita do brownie, que aí você iniciou, conseguiu começar ajudando ali, de certa forma, na renda. Sim, aham. E dali pra frente foi só crescimento. Só. Eu lembro que logo no início, quando eu comecei a produzir, eu comecei levando 12 unidades de brownie para a faculdade. Aí de 12 foi para 24. Aí aquela coisa, tipo assim, foi vou levar só um pouquinho. aumentando. Aí chegou um momento que eu tava levando 60 brownies e a bolsa tava ficando pesada. Eu tinha uma bolsa meio de couro, assim, quadrada. Então eu enfiava as caixinhas assim em pé, ou às vezes botava na mochila. Aí chegou um momento que eu tava vendendo tanto que um professor meu virou para mim e falou, cara, tranca a faculdade e investe nisso. Você não tá enxergando aonde isso pode te levar. E aí eu fui e falei assim, que eu comecei a perder em falta, entendeu? Aí, tipo... Porque a demanda tava difícil para você conseguir conciliar, né? A produção tava aumentando e você não tava conseguindo... Mas eu não era mãe na época ainda, porque quando a gente é mãe, a gente consegue se desdobrar. A gente se descobre, a gente vê que a gente tira tempo da onde não tem. Força da onde não existe, é realmente uma força sobrenatural, né? Que eu até brinco que 19 anos, não tinha o compromisso de, tipo assim... meu Dindo assumiu de pagar a faculdade. Sim. Então não tinha preocupação alguma. Só tinha que produzir, vender, estudar e passar, né? Só. E aí eu fico até brincando, gente, se fosse hoje em dia, eu na faculdade, tendo que fazer doce, daria conta. Sim, entendeu? porque você descobriu uma nova Luma. Mas eu acho que essa nova Luma, ela vem realmente como a nova Paula veio pra mim pós-maternidade. É uma coisa assim que a gente não consegue explicar. Só quem passa mesmo sabe, entende esse sentimento. Eu sempre falo sobre isso aqui com as minhas convidadas, quando a gente tá tendo essa troca sobre maternidade, eu falo assim, gente, se falassem pra mim que eu aguentaria, que eu suportaria, ou que eu viveria o tanto de coisa que eu vivo hoje pós-maternidade, e que eu seria essa pessoa que eu sou hoje, eu falo assim, eu jamais, Tá não tem nada a ver comigo. Mas eu acho que a maternidade, ela vem nesse lugar mesmo de transformar, de quebrantar. E assim, eu de fato hoje me reconheço uma nova Paula, uma nova mulher. E eu prefiro muito mais a de hoje do que a de antes. Eu tava conversando com uma amiga esses dias que teve bebê agora há pouco tempo, tá com 3, 4 meses. E eu falei sobre isso com ela. Eu falei, se você prefere a você de hoje ou a você de antes? Eu prefiro muito mais a eu de hoje, porque eu acho que a maternidade, ela de fato nos coloca nesse lugar, né, de descoberta, uma autodescoberta, né, muito grande para a mulher, né? E é uma força que a gente, né, tira. Você estava comentando do seu filhinho que passou por cirurgia. Sim. Gente, a gente daria tudo para estar no lugar, com né, certeza, dos nossos filhos, para não ter que passar, às vezes, por certas situações, né? Porque, na verdade, se a gente pudesse proteger eles de tudo, colocar numa redoma, a gente colocaria, mas a gente cria filho pro mundo, né? Então a gente fica sempre ali respaldando ao redor para poder instruir sempre no melhor caminho, nas melhores decisões, mas a gente sabe que uma hora ou outra, né? Vai ter que ir, se virar, né? Mas eu não quero nem pensar nisso agora. Mas, retornando um pouco ao assunto da Docilu, pra gente poder concluir isso, eu lembro da Docilu já com carrinho. E eu lembro que você veio nessa proposta já no início, tô falando com você que eu sou dociluzeira, tá? No início, que foi naquela época também que o brownie, ele era conhecido, mas não tanto quanto hoje. Que ele veio, assim, mesmo como uma novidade. Era um doce que não é, por exemplo, hoje em dia todo mundo sabe o que é um brownie. Que é um brownie. Naquela época nem todo mundo sabia, né? Não. Era mais fatias de bolos, bombons, aquelas coisas mesmo que já eram tradicionais ali do doce. Então você vem também com essa proposta de inovar e apresentar esse modelo para muita gente, né? Sim, com certeza. Além da Food Bike, né, que era novidade, tava uma febre de eventos de food truck em São Paulo, na época, quando a gente resolveu fazer, aqui em Campos ainda não tinha tido. Então a gente falou, cara, vamos abrir então numa bike? E como as pessoas não conheciam muito brownie, não sabiam o que é isso, aí a gente tentava explicar, como se fosse um bolinho solado, para a pessoa compreender. A gente sempre fornecia provinhas, pequenininhas. Os quadradinhos. Os quadradinhos, aí ficava até numa bomboniere, assim, lá na bike do Parque Centro. E do Boulevard também. Eu lembro na época do Boulevard. Eu lembro da época do Boulevard. Não era nem... Era não, Boulevard foi lá, ainda. Mas isso era em 2015.
2015 ou Tem 16. Tem um tempinho, passou muito rápido. Então, tem essas estratégias, né? A gente sempre querendo inovar, trazer algo que às vezes não é de fácil acesso. Hoje em dia tá mais por conta da internet, né? Sim. Mas naquela época era algo novo, literalmente. E aí, poder apresentar isso, né? Então Muito o pessoal também já encara também a Docilu desde aquele primeiro momento, já levava esse nome, né? já, sempre Já levava, foi. eu lembro também do slogan de vocês, que seja doce. Então o Uhum. pessoal já encara também a empresa desde o primeiro momento como algo atrativo, porque você apresentava o produto novo e apresentava de uma forma diferente, de uma forma nova. Então, de certa forma, você acaba movimentando, Aham. né, esse nicho. E depois vem a tão sonhada primeira unidade, que é a que nós temos hoje, da Docilu, e vem nessa proposta de casa, de um lugar que traz esse aconchego, esse acolhimento. Eu penso dessa forma. As cores, as luzes, as paredes, as artes, é tudo muito bem assim. Gente, ela conhece Eu mesmo, conheço de né? verdade, não, eu conheço de verdade, você sabe. Eu sei. E assim, é um lugar que realmente traz assim, esse momento pra gente de paz, que às vezes a gente quer tomar um café, todo mundo toma café nas suas casas, mas às vezes você quer sentar num ambiente gostoso, você quer tomar um café, você quer ter uma troca, um encontro, uma reunião, já fiz muita reunião lá também. Então assim, de fato é um ambiente que foi muito planejado, claro, para consumo, que aí o cardápio aumentou, a gente sabe disso. E também vem com essa proposta também de ambiente e trazendo também mais pessoas para perto da marca de vocês. Como que foi esse processo da primeira unidade? Olha, eu tinha Helena e estava grávida de Estela. Acho que foi isso. A gente morava lá, onde é a casa. Tipo assim, quem vê hoje, né? Então tem memória ali, Tem viu? muita memória. O banheiro, que hoje é rosa, né? Ele era azul, todo azulejo azul. A banheira que tá lá era da casa, a pia também. Então a gente não sabia disso, uma curiosidade assim. Ficamos lá desde 2020 até 2023, morando e sendo a produção também. Sim. E aí a gente gostava muito, só que por ser uma casa antiga, a divisão não era tão boa assim, só tinha um banheiro para uma casa de 3 quartos. Sim. Aí a cozinha era muito grande. E a gente foi, por ter memórias, né, também afetivas, a primeira filha, a gente teve lá, o quartinho dela, tudo. A gente falou, cara, a gente precisa fazer um local que seja como casa. Porque a demanda também foi aumentando, eu acho que vocês em algum momento também pensaram, poxa, a gente precisa ter um ponto físico maior para poder atender todo o nosso público. Sim, porque antes era só o quiosque lá no Parque Centro. Sim. E aí teve a pandemia, né? Aquele processo todo. Foi, mó doideira. E logo depois da pandemia, quando a gente inaugurou o quiosque, aí foi quando a gente falou, cara, a demanda tá muito grande, muito alta, vamos arriscar e abrir um ponto físico, né, onde é a nossa matriz. E aí a gente foi, né, na cara e na coragem, porque, como você falou, empreender aqui, às vezes, é muito complicado no Brasil e tem que ter muita força de vontade. E já pensei em desistir várias vezes, tipo assim, deixa eu voltar a fazer, né, tudo sozinha, sem muita dor de cabeça. Só que hoje mesmo a gente teve até um encontro com os colaboradores. Quando alguém sonha, é impossível guardar o sonho, né, pra gente. Quando o sonho é bom, você enxerga algo além. Aí eu falei, tá bom, meu marido, ele é muito incentivador também. Ele fala, é pra ser... quer comprar, é para acontecer, ele vai e faz acontecer também. E o quanto isso é importante, né, Lu? O incentivo do seu esposo e também dos seus colaboradores, né? Eu acho que é legal a gente frisar essa parte da equipe também, né? Porque ninguém sonha nada sozinho, como você mesmo estava falando. A gente sabe que sozinho a gente até vai, mas quando a gente tem pessoas ali no mesmo propósito e objetivo que o nosso, a gente consegue ir até mais longe, né? Mais longe. Nós falamos tudo isso hoje, porque a nossa frase foi, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. A gente precisa. E assim como o corpo, né? Cada membro tem sua função, é a mesma coisa lá na empresa. Então, Lucas, né? Ele fica responsável por todo o financeiro, minha irmã no RH, eu na criação. E eles, assim, quando eu venho com uma ideia, eu falo, gente, vamos nos reunir que eu tô com uma ideia aqui. Aí junto os dois. Pra poder ver se dá pra todo mundo, se todo mundo tá ok. Preciso da aprovação deles também. Aí quando eu falo, eles são muito de tipo assim, cara, você é muito doida. Vai dar certo isso, mas vão na minha.
E assim, ouvindo deles isso, é meio que uma confirmação, né? Sim, sim, é Pessoas muito que a gente importante. ama e se também for preciso falar, não, Não é por não aí, é vamos seguir outro aí, caminho. isso. Com certeza. Precisamos deles. É isso aí. Luma, vamos dar uma pausa rapidinho, porque eu vou chamar o comercial, mas você não sai daí, porque esse papo tá gostoso demais. E no segundo bloco a gente continua. E nós retornamos, continuo aqui com Luma. Luma, a gente já falou, né, sobre o crescimento da Docilu, todo esse processo que fez vocês chegarem aonde vocês estão hoje. Você falou sobre a questão e a importância do incentivo das pessoas ao seu redor, da equipe. E outra coisa que eu queria frisar muito agora também, que fica até uma dica para os empreendedores, né, que estão nos assistindo, a respeito também do estudo, né? Como que é importante a gente se dedicar, se especializar. E o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E você fez e continua fazendo isso ao longo da sua trajetória. E eu acho que o sucesso da Docilu se dá muito também por conta disso, né? Sim, com certeza. Eu acho que chega um momento, né, da vida do empreendedor ou do empresário que a gente tem que dar um passo além, um passo em fé, Sim. né? E ver que conhecimento nunca é demais. E foi esse momento que aconteceu ano passado que eu fui e falei, cara, eu preciso me dedicar mais, aprender mais sobre confeitaria. E aí procurei a Le Cordon Bleu, que é a maior escola, né, culinária do mundo, conhecida em vários países, e entrei de cabeça, né, já com as 3 filhas, a minha mais novinha tinha 7 meses, e aí eu fui e falei, cara, como que eu vou conseguir dar conta disso? Sim. E consegui, fiquei durante 9 meses do ano passado, indo e voltando do Rio, enquanto as meninas ficavam em Campos com o Lucas, e finalizei em dezembro, dia 8 de dezembro de 2025, me formei em chefe patisserie pela Le Cordon Bleu, que, gente, é assim, um sonho para os confeiteiros, né? Todos os confeiteiros que eu converso, é um sonho poder fazer parte né? dessa escola, se formar, ter um diploma. E a Docilu, né, podemos dizer, não eu, mas a empresa Docilu tem esse privilégio de ter uma chefe, né, formada em patisserie. Isso é muito importante, você vê como tudo se encaixa, né? Nós falamos no primeiro bloco sobre a força que a maternidade nos dá, que a gente faz coisas que a gente nem imaginava. E você acabou de confirmar isso dizendo que você não sabia se você ia conseguir concluir o curso, né? 9 meses, sua filha mais nova com 7 meses, a gente sabe toda essa dificuldade que é de dar atenção pro bebê mais novo da casa, já tendo 2 também que precisam de atenção coitados dos caçulas. idas e vindas pro Rio, aquela rotina que eu acredito que não tenha sido nada fácil. Fora, né, o tempo de dedicação, porque não é só ir e voltar, né? Você estava ali a estudo, né? Estudando. Então, assim, mais uma vez a maternidade nos mostra que todo esforço, toda dedicação é grandioso, mas que também vale a pena porque hoje você tem um certificado que, como você bem disse, é o sonho, assim, de todo mundo da área, né? Eu acho também que é muito importante a gente falar sobre a rede de apoio, né? Principalmente quando se trata de maternidade, a rede de apoio é uma coisa muito importante. Eu tenho, não sei o que seria sem a minha. E você também, né? Para você conseguir manter essa rotina de ir para o Rio, de ter todo esse período de estudo, principalmente com as meninas novas em casa, foi muito importante para você também ter pessoas ali sonhando desse sonho com você. Até o que a gente estava falando agora há pouco novamente, né? Que entra aí em várias esferas. Sim, não era somente eu, né, indo para lá, tinha que organizar tudo, né? Eu procurei, tipo assim, ficar menos dias lá, né, de estrada, de pegar a estrada, para poder ficar mais tempo com elas quando voltava para cá. Então, quando eu saía de madrugada, meu marido ficava com elas, levava para a escola, aí a mais novinha dormia com a minha mãe, e aí quando eu chegava já buscava à noite lá. E minha sogra me ajudou muito com as 2 mais velhas. Era uma rotina toda planejada, né? Para você conseguir se ausentar. Sim. E essa parte também da ausência fez você respirar novos ares? Porque você estava vivendo ali um puerpério, acredito que ainda, né? 7 meses. Mas ao mesmo tempo que você estava lá, você estava imersa naquele mundo, conversando com outras pessoas, vivendo um novo momento. E eu falo muito sobre isso, que a maternidade, ela é muito individual, né? Muitas mulheres, elas logo voltam a trabalhar depois que, né, que tem ali, conclui a gestação. Outras demoram mais um pouco. É muito particular de cada um. Mas você, pelo visto, não parou muito não, já seguiu, né? Não, eu não julgo, né, quem para. Eu até admiro, que eu fico assim, cara,
Às vezes eu não conseguiria ficar 4 meses, né, me dedicando totalmente ali. Sim. E eu admiro muito, mas eu lembro que nas 3 gestações, com 1 mês, eu já estava doida para voltar para trabalhar, para confeitaria, fazer os doces. E lá no curso, quando eu cheguei, né, eu me encontrei de novo. Sim. Sabe aquela pessoa, fiquei, eu acho que durante uns 4 anos, em função mesmo da maternidade, ao mesmo tempo que o coração doía, de tipo assim, saber que as meninas estavam aqui, choravam, falando, quero minha mãe, Sim. na hora de dormir, Sim. me Corta o queria, coração. corta. Só que eu falei, cara, É por elas também, né? justamente. É Então, por elas. passava tudo e quantas vezes, né, a gente criança também, a gente Queria. chorou, queria nossa mãe, nosso pai, e eles estavam fazendo por nós também, né? Então, isso me dava força para continuar. Uhum. Foi muito bom para mim esse tempo, que mesmo que 7 meses foi muito cedo, assim, né? Para algumas pessoas poderia ser, mas às vezes para a mulher, para a mãe, é bom dar esse respiro. Assim, foi um refúgio, querendo ou Sim, não. sim. 2 dias que eu ficava assim, Fora vou daquela estudar, rotina. até saía, né, para outros lugares para conhecer, para ver atendimento, para ver como que era servido, sobremesa. Aproveitava enquanto não estava para poder chegar e me dedicar a elas. E eu acho que é isso também. Eu acho que é importante a mulher ela estar bem, ela estar feliz. Porque quando você volta para casa realizada, que você estava fazendo assim, realizando um sonho, fazendo um curso que você desejava, que você estava investindo na sua empresa, não só por você, mas por elas também, você se torna também uma mãe mais leve, Sim. uma mãe mais dedicada, uma mãe mais paciente, porque eu acredito que deva ser, assim, até difícil encontrar palavra, mas deve ser muito ruim, muito pesado você ser uma pessoa, às vezes, frustrada ali dentro de casa, porque você queria, mas algo ali dentro de você ainda não te impede, de certa forma, né? Então, assim, eu sempre dou essa força também, eu acho que o Mãe Moderna, ele vem também nesse lugar, a mulher, ela vem nesse lugar de se descobrir suas facetas e ver que ela não é uma mãe melhor ou uma mãe pior porque ela trabalha fora, ou porque ela tem outra rotina, ou porque ela se dedica a outras coisas além da maternidade, Sim. né? Até vi um comentário, uma pessoa falando que, gente, a mulher tem que estar feliz aonde ela quer. Sim. No caso, sim, quero ter 10 filhos? Ok, não quero ter nenhum, tudo bem. Só que, tipo, hoje em dia tem uma cobrança, né? Tipo assim, nossa, você vai ter 4 Sim. filhos? Sim. Né? Se eu disser isso. Aí você tem nossa, mas vai ter um só, não vai ter um irmão. Eu mesma sou dessa, gente. Quando a pessoa fala, ai, quero ter um, eu fico assim, tem mais um ter irmão é tão bom. Eu também. Eu tenho um casal, sou feliz, realizada. Mas eu acho que um só também é muito pouco. Mas cada um sabe da sua individualidade, Sabe, gente. né? Eu falo assim, brincando, mas é porque é só da sensação da gente ter irmão. Exatamente, né? exatamente. Porque pra Você gente, tem irmão? eu tenho um irmão, você também. Então, assim, a gente sabe como é gostoso e a gente quer que outras pessoas vivam isso também. Isso é muito importante. E agora a gente vem falar de um novo momento da Docilu, que é uma grande novidade. A Docilu tá chegando aí com a sua 2ª unidade. E vem... Terceira unidade, né? Porque tem um quiosque do Parque Centro, isso aí. Tem um quiosque do Parque Centro, tem a matriz ali na Pelinca também. E agora chega com a sua 3ª unidade no Partage, que é o maior shopping da nossa cidade. Sim. Como que foi, como que tá sendo esse momento, assim, de muita euforia, acredito eu, e expectativa de vocês? Sim, tá sendo... É meio nostálgico voltar lá, né? E saber que agora numa loja... Em um novo momento, né? Nem sei quantos metros quadrados, mas assim, grande. Sim. Em questão de equipamentos que a gente tem que ver, a reforma, para deixar literalmente com a cara da Docilu. Tá sendo desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante de ver que, mesmo que a gente ache que não, assim, eu digo da situação interna, né? Eu, Luana e Lucas, que não seria possível, mais uma vez, tudo é possível. É o que eu digo assim, porque é arriscar, né? É uma aposta. É uma aposta. Então, a gente, quando decidiu ir para lá, tipo, será que vale? Justamente por ser o maior shopping de Campos, né? A gente tem pretensão de crescer, ir para outras cidades. Então, é uma porta de entrada para isso, para algo mais, né? Para além. E está sendo muito bom. Essa coisa de reforma, dá aquela ansiedade, o frio na barriga. Lá, as experiências que a gente está tendo também
são diferentes de abrir uma loja de rua. Sim. Então, é novo, é algo que a gente aprende também, de conhecimento, para chegar lá na frente, assim, sabendo mais ainda. Com certeza. de A tudo. experiência que vocês estão adquirindo é um processo e uma história que continua sendo escrita, né? A Docilu, ela não parou ali na sua segunda unidade. Ela vem Não. nessa terceira unidade e continua escrevendo a sua história. Sim. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigada. Que seja, assim, um novo tempo ainda melhor, ainda mais maravilhoso na vida de vocês, na empresa de vocês. E que a Docilu continue crescendo não só em Campos, mas como você bem disse, em outras cidades e que outras pessoas possam se tornar dociluzeiras assim como eu e possam estar experimentando e vivendo toda a experiência que a Docilu nos proporciona, viu? Quero te Obrigada. agradecer mais uma vez. É uma pena que o nosso programa está chegando ao fim, porque se deixasse, eu acho que nós iríamos falar ainda muito mais. Então, eu espero que você retorne aqui em outro momento para que a gente possa continuar esse bate-papo. E estou muito feliz por você. Obrigada. O nosso programa vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta e eu te aguardo.